Olá, boa tarde, tudo bem? Está começando agora mais uma edição do GritaCast, hoje, dia 21 de agosto, edição 127. Cá estamos nós, já agradeço você por estar aqui conosco. Ontem eu fiz um mistério, né? Talvez eu estaria aqui novamente, e estou. E já vou lembrar você de uma coisa, né? Faça esse pedido sempre no comecinho dos nossos programas, para você verificar se você está inscrito no nosso canal, se você segue a gente no Instagram, no Facebook, para não perder nenhum dos nossos programas, nenhuma das nossas notícias e estar sempre ligado conosco. Sem demoras, hoje, GritaCast, temos uma convidada especial aqui e, como de costume, eu vou fazer a leitura. O currículo dela é um pouco extenso, então, assim, eu dei uma resumida, mas destaquei aqui pontos muito importantes para a nossa conversa. Quem está conosco hoje é a Noellen Assis, e já fazendo a leitura do currículo, ela é ativista social, fundadora do Projeto Base, fundadora do jornal Aborda, graduanda em psicologia pela FMU, mentora da IVG, que é o Instituto Vascello Goldoni. Ela faz parte da rede Gerando Falcões, é palestrante em ONGs, escolas, na Fundação Casa e empresas. Ela tem uma especialização em Direito da Mulher e fez um curso de violência política contra a mulher pela OAB, algo que eu achei muito interessante aqui. Então, Noellen, muito boa tarde, seja bem-vinda ao GritaCast. Obrigada. Oi, pessoal. Boa tarde, é um prazer. Obrigada pela oportunidade para a gente poder conversar mais e conhecer mais o que a gente tem aqui na cidade de Osasco e agora outras regiões também em São Paulo. Olha aí, eu ia fazer essa pergunta, ela já antecipou pra gente, hein? Começou em Osasco, mas tá crescendo, os projetos estão expandindo. É isso aí. A gente começa o programa com uma pergunta bem simples, assim, bem fácil. Quem é a Noellen Assis? É verdade, a pergunta fácil. Bom, eu tenho esse currículo extenso, sempre estudando, né? Moro em Osasco há 25 anos. Meu nome é Noellen Assis, 46 anos, um filho de 23 anos. Viemos para cá do Butantã para Osasco porque meu pai abriu uma lavanderia no quilômetro 18, chama Lavanderia Bela Fonte. Então, toda a minha família é de lavanderia, né? Hoje eu estudo pós em Direito da Mulher, faço pós em Negócios na Fundação Dom Cabral, faço psicologia na FMU, né? Estou fazendo 3 graduações, tenho MBA também, Empreendedorismo Social e Impacto de Negócios, formado em Gestão Gerencial, né? Que foi um tecnólogo, enfim. Gosto muito de estudar, né? Essa é a Noellen, e agora com o Projeto Base, que é um programa aqui em Osasco. Temos também agora o jornal, enfim. Temos aí um leque, né? Saindo um documentário também. Então, esse é um pouquinho da Noellen. Gosto de estudar bastante, estamos aí. Já deu para perceber que tem bastante coisa, né? A gente vai se aprofundar um pouquinho, assim, em cada uma delas para você que está aí acompanhando a gente saber cada um desses trabalhos, sobre esse documentário também aí que está chegando. Você falou uma frase aqui nos bastidores, eu quero começar por ela, porque eu acho que ela vai levar a gente aos projetos. Perfeito. E essa pergunta também vai ser um pouco direta, né? Você tinha comentado, né, questão, está sempre estudando, mulher negra, trabalho com periferias aqui de Osasco, e aí eu faço essa pergunta. A favela venceu? Eu acho que Ah, esse é um ponto que você mesmo deu, que a gente pode começar por aqui. é verdade. Quando a gente fala que a favela venceu, a gente escuta muito isso, né? O Projeto Base, a gente foi finalista na Expo Favela 2 anos consecutivos, né? Então foram 20 mil projetos enviados, a gente ficou entre os 100 melhores, e dali a gente vê desses 20 mil projetos enviados, né? E como é difícil você escolher entre 100 melhores desses 20 mil projetos, né? A favela não venceu, né? A favela não venceu. Eu, como preta periférica da comunidade, tô ali no quilômetro 18, né? Tô próximo à comunidade da Rio San. Eu faço 3 graduações e não estou trabalhando, né? Estamos aí na 6ª cidade mais populosa de São Paulo, 2ª no maior PIB, né? E estou com 3 faculdades, sendo que tem grandes empresas aqui em Osasco, né? Estou do lado de Alphaville, né? Olha só que inversão, né? De valores e de, né? Eu acho que é por isso que veio a ideia até do curta-metragem que a gente vai falar mais pra frente.
Eu falo que não venceu por conta disso, né? Então, as pessoas que estão na periferia, hoje, a luta está muito maior em relação a essa questão da desigualdade social, do desemprego, enfim, né? Então, a gente estava até conversando, né? Para você participar de um podcast, é dinheiro, a gente que é mulher é maquiagem, é roupa. Então, a gente encontra muita potência nas comunidades hoje, né? E essa que é a ideia do Projeto Base. A gente traz, né, que é um programa 3 em 1, que é a psicoterapia, em seguida cursos de oficinas de alto nível, né? Então, quais são esses cursos de oficina de alto nível? Às vezes, até para uma mulher mãe solo, um curso aí de um em gel, extensão de cílios ou micropigmentação. Quer dizer, a gente leva essa oficina até elas e façam que aquela mulher se torne uma mulher empreendedora, né, do seu negócio, enfim. Mas para aquela mulher sair da periferia e trabalhar, existe toda uma linha tênue aí, né, que nem a gente estava conversando também. Quem que está pegando na mão? Vamos lá, eu te ajudo, você vai conseguir. Né, que hoje é muito difícil a gente encontrar pessoas assim, né? Contanto que o projeto base ele nasceu por conta disso. Eu que, né, já fui uma codependente, né, às vezes vem de uma família disfuncional, enfim, né, toda uma questão, né, cultural, ambiental, né, então como que uma pessoa dessa vai estudar, né, uma pessoa dessa vai trabalhar até, né? Hoje o mundo fala muito de tecnologia e inovação e as pessoas esquecem o mais importante que é a saúde mental. Então uma coisa que eu falo até no Instagram do projeto imagina como que eu vou para o Rafael, vou dar uma faculdade de Harvard, de Oxford para você, se você não está bem psicologicamente falando, né? Então eu fiz uma iniciação científica pela Unip, foi aprovada. Queria mandar um abraço para minha orientadora, a doutora Cristiane, que era orientadora da iniciação científica, e o tema sobre a dependência emocional. E foi dali que veio a ideia do projeto base, né? Então Isso há quanto tempo? Há 4 anos atrás. 4 anos. Estou no 4º ano de psicologia e eu estava na Unip no comecinho. Então, e pesquisadora hoje dentro da favela é 0,0000. Então, a minha luta é muito dessa questão de ter pesquisadores e psicólogos, né? E a gente falar mais da saúde mental. A gente faz um trabalho de política pública na cidade, vamos dizer assim. E, assim, para finalizar, porque a gente ainda tem muito bate-papo para falar, então, quando eu falo que a favela não venceu, é por conta disso, do desemprego, dessa desigualdade. Enfim, hoje você encontra na periferia eu até falo, mas infelizmente um The Walking Dead, né? São mortos-vivos. As escolas, quando eu faço palestra em escolas, por exemplo, você vê os alunos morrendo diante dos seus olhos. Vamos colocar literalmente isso. Pelo menos a reclamação dos diretores e vice falam muito comigo. Eles estão morrendo diante dos nossos olhos e a gente não está conseguindo dar conta. Até porque um pedagogo não está preparado, né? Você diz em questão de criminalidade ou Depressão, também depressão, ansiedade, né? Se você vê, a gente vê muito na televisão, os prefeitos, vereadores, não sei, deputados, colocam câmeras nas escolas, né? O aluno vai lá e atira ou pega um outro com a faca. Aí, quer dizer, coloca segurança, coloca câmera, mas não fala em psicólogos dentro das escolas, né? Realmente é um trabalho de formiguinha, né? Eu tenho um psiquiatra que eu sigo no Café Filosófico, que é o Jorge Breuder. E ele fala assim, aquela mulher que está na periferia, na favela, que está amamentando aquela criança, por exemplo, aquela criança ela já está sentindo, né, ali o tiroteio, né, as brigas, discussões, né? Então isso, a gente sabe que é uma questão, né, lá de trás, mas a gente tem que falar um pouco mais sobre a saúde mental, né? Você falou sobre saúde mental, né? Assim, acredito que diversos caminhos podem chegar a problemas de saúde mental. Alguém, sei lá, de uma empresa, sei lá, um Bradesco, por exemplo, tem lá suas demandas, tem seus estresses, tem seus problemas, junta com problemas familiares e outras milhões de coisas, né, que podem desenvolver problemas mentais, de saúde mental. Na periferia, existe uma particularidade para uma dona de casa que tem um salão, alguém que vende alguma coisa na rua, assim, existe. Mas existem alguns problemas específicos, assim, que você percebe? É uma boa pergunta. Sim, é diferente, né? É a mesma coisa de eu fazer o Enem e um menino que estuda num objetivo, numa etapa, fazer o Enem. Né? A minha alimentação, ela foi péssima. Eu não dormi porque é um pai alcoólatra, não dormi porque minha mãe usa droga, enfim.
né? Então, realmente é totalmente, é muito desigual isso, né? Agora, como a gente estava conversando também, agora Isso existe... demandaria profissionais especializados para o público de periferia, então. São problemas particulares. Sim, e agora é interessante isso que você falou, porque agora a gente está fazendo, o que que o Projeto Base faz, né? Não só o Projeto Base, mas a gente está percebendo algumas organizações, algumas OSCs fazendo isso, da gente falar muito Vou do pedir para corpo você fazer um adendo do do OSC. OSC, mudou, não é ONG, é OSC, né? As pessoas falam, a pessoa tem uma ONG, não, não é bem assim, né? A gente está falando de um programa, né? A gente não pode. A gente sente, né, esse preconceito. Se diz uma empresa, não mudando de assunto, mas depois a gente volta para essa questão da saúde Sim. mental. Uma empresa muito renomada estava fazendo uma aceleração, que eu não vou citar o nome, e eles falaram: olha, precisamos de mulheres pardas ou negras para fazer uma aceleração de negócios, que estão em cargos de liderança. E eu me inscrevi, né? E aí essa pessoa me mandou um e-mail, disse: olha, mas você está no Projeto Base, mas o que você faz no Projeto Base? Eu falei: não, eu sou fundadora. Ou se você quiser CEO, tudo bem, porque, né, isso pra gente vamos dizer que é a mesma coisa, fundadora, CEO, presidente, O né? trabalho, no final, é o É o mesmo. mesmo, né? E ela falou: olha, sinto muito, mas uma ONG não é considerada empresa. Eu falei: como assim não é considerada empresa? Né? A gente tem mais de 90 voluntários. 90 voluntários, e eu até brinco com os voluntários, né? Na verdade, o projeto ele não é meu, é nosso. Até o jornal também ele é movido a pessoas, né? Eu mesma sou voluntária dos voluntários, né? Eu sou só a fonte do jornal, por exemplo. Então, 90 pessoas é muita coisa. E eu respondi isso no e-mail, né? Enfim, se passou. Isso é uma das coisas que desanima, né? Você vê que você já é uma pessoa que já está sem trabalho, preta, periférica, né? E esses meus estudos é porque eu tenho a bolsa 100%, né? A Fundação Dom Cabral, que, nossa, eu agradeço muito, porque eu conheci eles na Expo Favela, né? Que é a 7ª melhor faculdade do mundo em negócios, né? Então, a faculdade lá é 150 mil reais. Poxa, eu estudo lá. Então, para mim foi um sonho. Quando eu descobri que eu ganhei uma bolsa lá, eu falei: meu Deus. Então, isso é o reconhecimento. Isso daí pra gente faz eu estar de pé. Faz eu estar aqui nesse podcast. Faz eu levantar todos os dias, onde eu consiga trazer psicólogos para o projeto, cursos e mentorias. Voltando à saúde mental, o que a gente está fazendo nas escolas estaduais, que é onde a gente atua? Né? Então, por exemplo, quando a gente leva cursos de marketing digital ou supply chain, cadeia de suprimentos, educação ambiental com SD, a gente trabalha com o comportamental e o socioemocional. Então, esses dias, por exemplo, a gente foi fazer uma palestra lá para os adolescentes do CIE. A gente faz essa palestra de inteligência emocional, oferta para os adolescentes psicólogos, mostra para eles que isso não é para louco, né? Porque existe essa incompreensão, esse tabu, tá? Então, realmente, respondendo a sua pergunta, é diferente. Completamente. Imagina, eu trabalho num Bradesco, que venho da periferia, e eu tenho um menino da igreja que eu vou, da Atos. Esse menino, ele começou como faxineiro no Bradesco. E ele tem suas questões, né? Mora aqui na periferia de Osasco. Não me lembro se ele mora no Novo Osasco ou Conceição. E ele tá agora no caixa. Ele foi promovido, né? Então, ele ainda tá fazendo... Então, ele tá fazendo ciências contábeis e ele comenta comigo, né? Ele ainda existe o preconceito de pessoas me olharem com aquele outro olhar, de um outro modo, né? Então, tem as questões também familiar. Às vezes, então, como que uma pessoa consegue tá indo trabalhar, às vezes até no ambiente onde, né, tem que estar bem vestido. Infelizmente, eu falo infelizmente porque nós somos o que vestimos, nós somos o que comemos. Então, como? Imagina eu, uma pessoa da periferia, desempregada. Como que eu vou me vestir para uma entrevista de emprego? Né? Acho que está respondendo essa pergunta, né? E levanta muitas outras questões. Outras Sim. questões. Eu vou, antes de seguir aqui, eu vou dar uma boa noite para quem está conosco. O assunto está interessante, a gente fica entretido. Uma boa noite para você que está conosco, que chegou agora. Eu vi uma notificação aqui de um novo gritador, Richard, é isso mesmo? Você pode confirmar para mim aqui? É Fran Costa, a nova gritadora? Muito obrigado, Fran Costa. E eu vou ler aqui rapidinho uma pergunta. Coincidente, minha esposa fez essa pergunta. Carolina. E é uma pergunta que eu já tinha feito, que nós estávamos comentando ontem à noite sobre essa questão. A gente ainda vai falar do Jornal Aborda,
Mas ela destacou aqui a questão, ela queria saber se vocês têm uma noção, a gente falou nos bastidores, de quantos bairros periféricos a cidade de Osasco tem e em quantos deles vocês atuam. Isso aí é uma boa pergunta. Conforme a CUFA, né, há 2 anos atrás, disseram pra gente que temos aqui 257 comunidades, periferias ou favelas, tá? Eu não sei por que as pessoas também ainda têm essa questão de, ai, não gosto que fala favela, ai, não gosto. Favela, comunidade, periferia é a mesma coisa. E, na verdade, até favela tem até um significado, né? Eu acho que é bom o pessoal também dar uma lida, estudar, e se informar melhor. Essas 257 comunidades, a gente atua em todas, porque o projeto base a gente vai nas 52 escolas estaduais de Osasco, né? Então a gente leva esses cursos para alunos do 9º ao 3º ano, esses cursos de alto nível que é marketing digital, supply chain, RH partners e educação ambiental com SD, cada um com a sua mentoria, a gente leva certificado para eles, até por essa questão de jovem aprendiz, primeiro emprego, né? Também a gente trabalha a questão do socioemocional, comportamental, disponibiliza psicólogos para quem precisa, né? Então a escola ela chama o projeto base e aí a gente faz esses cursos para esses adolescentes. Também palestras nas escolas, conforme o gargalo e cada demanda das escolas. E as oficinas a gente leva nas ONGs locais. Aqui, se eu não me engano, são 88 ONGs ativas. Então, a gente está tendo até uma questão, projeto base, de que tem alguns lugares que estão meio fechados a gente fazer esse tipo de trabalho, né? Nas ONGs de Osasco, o que a gente faz? A gente está indo para São Paulo. Então, a gente vai aonde a pessoa quer estudar. A gente está fazendo um curso de camareira, que tem um hotel aqui de Osasco, que procurou o projeto base e falou assim, Maria, eu tô precisando de camareira, a gente está com falta de mão de obra. Eu falei, poxa, acho que vou até entrar nessa, né? Eu não tô trabalhando, acho que vou entrar nessa também. E aí ele falou, você consegue formar camareiras? Só que mulheres em vulnerabilidade, né? Então a gente fez esse curso de camareira, no final a gente foi no hotel, a aula prática foi no Hotel São José. Queria agradecer o Eliseu aqui. E foi muito legal porque elas têm aquela questão de, poxa, será que no Hotel Ibis, no Hotel São José, será que eu posso? Eu acho que é muito chique para mim, né? Então foi interessante que a gente, além de ter as mentoras de hotelaria, a gente também trabalhou essa questão do emocional, comportamental, de como falar, de se vestir, né? Como agir, né? Imagina a mulher ficar a noite inteira sem dormir porque estava esperando o marido que é dependente químico. Chegar no trabalho, é questão de tonalidade de voz, né? Do comportamental, tudo isso conta muito, né? Foi um curso rápido, 24 horas, mas a gente também tem essa disponibilidade também. E caso as ONGs de Osasco, São Paulo precisar, e a gente oferta, né? Isso de forma gratuita, né? Então é interessante isso porque a gente não adianta só entregar o currículo ali, o curso e pronto, acabou, né? A gente tem que ver se aquela pessoa lá está bem psicologicamente, né? Emocionalmente, para entrar dentro daquela empresa. Seja multinacional, uma empresa pequena. Uma curiosidade, eu tinha comentado com você aqui nos bastidores, né? Eu cresci no Veloso, por exemplo. O Veloso ou bairros parecidos, eles são considerados bairros periféricos ou a gente diz assim, existe o bairro Veloso e dentro dele existe periferia? Exato. Como que a gente faz essa distinção assim de um bairro para uma periferia dentro do bairro? Porque eu tenho essa impressão, não conheço tanto Osasco assim, tá, gente? Eu fico no meu meinho assim, Bela Vista, Veloso, centro de Osasco. Por causa da igreja, eu já tive a oportunidade de ir em algumas favelas mesmo, assim, alguns lugares que, às vezes, até a gente de Osasco aqui não imagina a realidade. De ir num lugar onde as pessoas de fato moram num buraco, onde na porta de casa passa um córrego assim, e aí tem uma madeira para ela passar em cima. Então, dada essa variedade, eu ainda tenho a impressão de que esses bairros periféricos são de fato bem na periferia, é lá na extremidade de Osasco. Como que a gente faz essa distinção, assim, só por curiosidade? É interessante isso que você falou, né? Por exemplo, o Veloso tem a Avenida Sara Veloso, Sim. né? Então aquela avenida principal, vamos dizer que é periferia? É uma periferia. Porque se você vai em Alphaville, numa Alameda Santos, uma Alameda no centro comercial, você não vai encontrar aquela variedade, açougue, enfim, Sim. bingo, Um né? do ladinho do Um outro, do ladinho tudo do espremido. outro, espremido, né? As drogarias ali, enfim. E, na verdade, as extremidades que eu falo assim, entre as avenidas principais, do seu lado direito, que nem tem o Inferninho, do lado esquerdo tem outras, né? E cada comunidade tem um nome, né? Cada
periferia, ali no Veloso, se não me engano, acho que tem umas 5 ou 7 comunidades. E assim vai. Aí do Veloso, ainda vai indo. Né? Então, sempre você vai encontrar. A gente fala periferia, comunidade não é casa de madeira, mas sim, são comunidades, né? E a gente tem área livre ali naquele meio. E existem nomes, né? Então, sim. Respondendo sua pergunta. Você é da periferia, você é da quebrada. O jeito não é de quem é da quebrada, mas cresci na quebrada. Verdade. Então. Mas a gente daqui vê cara não vê coração, né? A Pois gente é. brinca assim, porque às vezes eu tenho um amigo meu que cresceu comigo, ele é gerente do Bradesco, o pai e a mãe são dependentes químicos, e você olha e fala, meu Deus, e ele mora, né, no Conceição. Então, assim, e sai de terno e gravata todo dia para trabalhar. Olha só. Então, Realmente, quem vê cara não quem vê vê cara não vê coração. Avançando isso. para nossa conversa, né? Temos um outro projeto que é o Jornal Aborda. E eu fiquei especialmente curioso, né, como eu havia comentado, por focar em notícias de e para a periferia. Eu queria que você falasse um pouquinho também como surgiu, como ele trabalha atualmente. Vocês trabalham, né, Sim, atualmente. nós trabalhamos, você falou tudo, né? Poxa, 90 pessoas é muita coisa, né? Antes de mais nada, eu queria muito agradecer os psicólogos do Projeto Base. A gente tem uns 30 psicólogos que a gente atende de forma remota, online. Então é interessante que a gente também ajuda muito pessoas que não têm acessibilidade a postos de saúde, a OBS, né? E esses mentores que vão, né, nas Fundação Casas, as escolas e ONGs, né, e que levam esse tipo de oficina de forma gratuita, né? Então isso daí isso que é o reconhecimento, né? Que é o que às vezes é o que eu até procuro, né? Eu acho que todo mundo tem uma questão ali, né? É alguém que tem uma questão e acredita no acredita projeto, no né? projeto, né? É engraçado. Eu não confio na minha memória, então já vou pedir para você, assim, se porventura tiver algum psicólogo, algum médico assim assistindo e tiver interesse, como que ele faz? Qual que é o número, o e-mail para entrar em Sim, contato com vocês também? Só te interrompendo, você já pode falar depois também. sim. Tem o Instagram, né? O Instagram é Projeto Base Osasco. A gente também tem o site, né? Que é projetobaseosasco.ong, se eu não me engano. Então, no Instagram também via direct para falar com a gente. E até como a gente está indo para o jornal, que eu acho interessante todo mundo saber, que a gente está saindo do Projeto Base para ir para o jornal. Agora tem uma lei que foi aprovada, que eu comentei com você, que é a Lei 14.831, que é onde as empresas agora são obrigadas a fazer um curso de capacitação por conta de burnout, por conta da saúde mental, né? Essa lei eu fiquei muito feliz quando ela saiu, né? Onde vocês têm que ter um selo, e o Projeto Base a gente está fornecendo isso, porque a gente tem um time, né, expert, né, para isso, para palestras, para fazer esse curso de capacitação, para atender também os funcionários de forma online, remota, caso alguma empresa tenha interesse. É legal porque a gente tem um valor acessível e 10% vai ser revertido para o Projeto Base, né? Então fica aí, né, o direct, e-mail também, projetobaseosasco@gmail.com, né, as empresas aí, né, não só de Osasco, como região aí, né, podem estar procurando a gente para esse tipo de serviço também. O jornal, depois de todo esse movimento que a gente faz, conforme a pessoa falou agora no podcast, ele veio dessa vertente, né? Eu falei, poxa vida, eu sou uma influenciadora de Osasco, estou em tudo quanto é escola, tudo quanto é ONG, né? Falei, poxa, como que eu consigo ter uma visibilidade, ser reconhecida, né? Porque eu tenho uma dificuldade com o órgão público aqui de ter um diálogo com o órgão público da cidade. E eu fiquei pensando, poxa, né? Seria tão legal se alguém conhecesse a minha história, soubesse de mim, né? Poxa, pesquisadora da favela, né? Estudante de psicologia, ganhei essas bolsas, né? Poxa, participei da Expo Favela, onde a Globo estava lá e ninguém veio falar comigo da cidade. Falei, poxa vida, né? E eu falei, pô, o jornal ele veio dar esse olhar, né, para as pessoas invisibilizadas, né? E a gente tem 5 pautas. Esse jornal é um jornal normal, um jornal digital. Somos em 35 jornalistas, assessor de imprensa, revisor de texto, marketing, web. A gente tem todo um time, aonde a gente tem 5 pautas, né, de segunda a sexta, às 9 da manhã, né? Cultura, política, saúde, educação e empreendedorismo. Então, eu sempre falo, esses dias a gente fez uma reportagem com pessoas não só de Osasco, mas a gente também agora está em outras regiões. É um jornal periférico, né?
Esses dias a gente fez uma matéria com uma moça que faz robô dentro da periferia, da favela de São Pedro, né? E aí quando saiu a matéria dela, ela falou, poxa, meu Deus, né? Então ela criou aquela esperança, né? Aquela luz no fim do túnel. Então aquilo ali pra gente é impagável, né? Então essas pautas, elas acontecem, elas existem. A gente está 1 ano e 4 meses de forma digital. A Secretaria da Igualdade Racial, Amanda, o ano passado, ele ia ser impresso e acabou ela falecendo, enfim. Mas eu acredito que ele vai ser impresso porque a gente pensa que a favela tem Wi-Fi, internet, mas não, né? De acordo com a Associação Brasileira de Educação à Distância, a BEAD, 55 dos adolescentes da periferia não têm internet, né? Eles não têm Wi-Fi, eles têm só dos dados móveis mesmo, tá? Então, não tem como fazer um curso online à distância, né? Então, quer dizer, como, imagina, eu desempregado, vou fazer estudar como à distância? R$ 100 na internet por mês, entende? Então, eu acho que o jornal impresso é legal porque a gente consegue falar para aquele morador. Vai, um exemplo do Veloso, tem um inferninho. Então, chama inferninho, tá? Uma das comunidades. Por exemplo, às vezes eu moro ali e do lado tem uma ONG que dá violino, por exemplo, ou inglês. Então, esse jornal impresso é legal porque ele vai conseguir falar para o Rafael, que mora no Inferninho, que, poxa, olha, tem uma ONG ali na rua de cima da sua casa. Então, trazer acesso à informação, né, para essas pessoas também que não tem Wi-Fi. Mas eu acho que o impresso, acho que o ano que vem ele vai rodar. A gente aqui, né, para você que não sabe, a gente é uma agência de comunicação e de assessoria, então a gente trabalha também com meios digitais e o impresso. Sempre aqui, o Daniel, ele faz questão sempre de reforçar, porque por mais que a gente viva na era da tecnologia, ainda é um meio muito eficiente, igual você falou, e ele perdura, ele permanece ali, a pessoa vai ter acesso a ele pode circular com muita mais facilidade nessas áreas de vulnerabilidade, onde as pessoas não têm acesso, né? Sim. Então é só ponto positivo. Nossa, fica aqui então, né, um convite, talvez assim, né, aquela coisa do Daniel quiser, né, fazer um impresso do nosso jornal. Aí, ó, ele provavelmente está assistindo, se não está assistindo, ele vai assistir. Até mesmo os empresários, eu acho que esse jornal, ele é interessante, a gente tem um espaço de anúncio aqui. Eu acho interessante as empresas locais estarem junto com esse jornal, né? Então, a padaria, que nem o Mercado Livre, o iFood que está aqui, a 99, enfim, essas empresas, eu acho interessante a economia girar em torno desse jornal, por quê? Porque às vezes é que nem o caso do hotel que me procurou, né, em falta de mão de obra camareira, por exemplo, né? Você vê que interessante. A gente formou camareiras e ele pegou algumas, enfim, até disponibilizou outras para os outros hotéis. Então, essas empresas, como que a gente faz, por exemplo, o Mercado Livre não contratar gente de Sorocaba ou Campinas? Como ele consegue fazer contratação e empregabilidade para a gente dar daqui de Osasco? Então, isso a gente tem no jornal, né? A gente tem essa... Né? A gente agora vai dividir as 4 zonas, né? Oeste, Norte, Sul, Leste, né? Para a gente poder saber aí onde estão as periferias, onde estão as comunidades. E fica também o convite, né? Para as empresas, né? Anunciarem no jornal, né? Para a gente poder fazer essa economia girar. Com certeza. Antes da gente seguir aqui, quero dar uma boa tarde para Isabela Guzmão, para o Wellington Torres, que comentou assim, muito, muito bom. Noellen tem grande conhecimento. E no Instagram, recebemos aqui também o Dr. Rafael Alves, que está nos acompanhando, que ele mandou assim, grande Noellen. Um abraço, Rafael Alves, nosso vereador aí, futuro vereador. Olha. Seguindo aqui, tem a questão do documentário. E aí, eu queria saber, né, a gente vai falar sobre ele agora, mas queria saber como que ele começou, se ele veio, como que surgiu, se ele veio pelo Projeto Base, se ele veio pelo jornal Aborda, se foi uma convergência de tudo ali. Como que foi que surgiu esse projeto? Tudo está interligado, né? Uma coisa foi puxando a outra, né? O Projeto Base, a gente viu a necessidade que, poxa, estamos, né, com as comunidades e ver jornal, por essa questão, jornal periférico digital, para a gente poder dar voz aí, né, para as pessoas que estão na periferia de N coisas, né? Quando veio a questão desse documentário, que eles chegou até a gente tem um diretor de cinema, um roteirista, né? E eu juntei aí um time
para me ajudar com isso, né? No projeto base, eu tinha feito, o ano passado, uma sessão periferia. Eu não sei se alguém já assistiu Sessão Terapia com o Celton Mello. Eu fiz uma sessão periferia, né? Entrar na casa do Rafael, conhecer como que é lá dentro, o barraco, a casa dele, como ele mora, como ele vive, né? E aí vem uma ideia de falar, poxa vida, como é que essas pessoas sobrevivem, né? Sei lá, uma mãe solo com um filho autista, um deficiente, não só autista, mas um deficiente também intelectual, um cadeirante ali naquela favela que não é nem assaltado. Então, como que ela sobe o morro, né? Então, saber de como é isso, né? A questão das emoções, de como, né, muitas delas até que foi abandonada porque o marido soube que era uma criança, enfim. Então, a minha ideia, né, era entrar na casa dessas pessoas, né? E falar um pouquinho desse trabalho que eu já tinha começado a fazer, né? Mas, enfim, agora o tema já está decidido, seria mais ou menos Mães na Periferia, né? A gente vai fazer esse documentário no Morro do Socó, que é uma das maiores favelas aqui de Osasco. E essa é a ideia, falar com as mães solos sobre cada uma com a sua vertente, né? E contar essas histórias, né, junto com o diretor de cinema, esse roteirista. O roteirista, ele veio de um filme do Drauzio Varela, que é o Vitor, né? Tomara que ele esteja assistindo. Vou falar, ó, Vitor, tá vendo? Poxa vida. E ele, né, eles gostam de saber o porquê. Pra quê que você tá querendo fazer isso, né, Maia? Eles perguntam muito isso, né? Por que você quer? E não só porque vai ganhar prêmio, não porque vai participar de festival, algo do tipo. Mas a gente tem que entender o porquê, para que a gente quer isso, né? E volta aquilo que eu te falei, da questão do reconhecimento, da questão daquele olhar, da pessoa querer acreditar no propósito. Será que o que a Noeli está falando faz sentido? Por uma questão de vivência minha, talvez, né? A minha psicóloga até fala, Noeli, será que esse projeto ele não é... Será que não é você ali? Pode ser. Fica essa... Pode ser só eu como outras Noelens, né? Existem várias Noelens por aí. Essa né? pergunta mesmo que você falou, né? Por quê? Ela me remete assim, às vezes a pessoa ela tá tão ocupada ali naquele mundo dela que é invisível para tanta gente que ela não entende a importância ou a necessidade da visibilidade da realidade dela. Sim. E acaba criando um costume e um hábito também, né? Na verdade, o mundo tá assim, né? E até voltando um pouquinho na questão da saúde mental, que também tem tudo a ver com o documentário, porque ele não deixa de falar da mãe solo e do sofrimento, da dor, das emoções, né? Mas também a gente tem que falar também que nem através da OMS, a cada 45 minutos, um pardo, um negro e um gay se suicida. Dos 14 aos 29 anos, se eu não me engano. Então, e também aí no caso, quem sofre são as mães também sofrem. Porque tem as mães que estão lá com o filho na Fundação Casa, ou as mães estão lutando para o filho dependente químico, e tem mães também que sofrem com os filhos que agridem fisicamente, verbalmente, é o abuso psicológico. Então a ideia do documentário está misturado, sim, né? Tá junto, ele vem entrelaçando com o jornal e com o projeto base, e são assuntos, Rafael, que as pessoas não falam, né? E aí fica uma coisa que eu me pergunto muito. É engraçado, esses dias a Xuxa e a Angélica falaram que sofreram abuso sexual. E todo mundo lá teve lá 10, 20 mil curtidas, né? E quando a gente fala, né, de um documentário desse, de tamanha importância, ou do que a gente... Na verdade, o Projeto Base a gente tá meio CVV, tá? Da meia-noite, 1 da manhã, o pessoal manda mensagem para mim. Eu virei psiquiatra, psicólogo, neuropsicólogo, a gente vira tudo um pouco, assim, né? Sim. Mas a gente tentar entender por que a gente não tem esse olhar, sabe? Por que às vezes aquela pessoa tem aquele olhar. Um dos motivos que eu comecei a fazer, que eu vou me formar agora em especialização em direito da mulher, eu estava procurando uma mulher especialista em direito da mulher. Quando eu fui ver, eram grandes renomes, mulheres advogadas formadas, e eram poucas até, né, que estudavam sobre o direito da mulher. Então, entende? Uma coisa vai entrelaçando a outra e aí veio esse documentário nessa questão de como que é a vida, né, daquela mulher, daquela mãe, daquela criança, como que eles vivem, o que comem, que dorme, como que faz, né? Sim. E a questão que você falou também, você vê o Enem agora domingo, né? A gente vai fazer agora uma reportagem essa semana com alguns adolescentes que vieram da periferia. Como que foi a prova, né? Como que como que ele conseguiu chegar no local? Foi a pé? Se alimentou antes de vir, né?
E alguns deles aí que a gente falou com o outro, sabe? Não, eu tive que esperar minha mãe chegar, dar banho no meu pai, que bebeu à noite, enfim. Então, esse documentário é isso. Como é que é lá? Ah, sabe, além dos muros? Uhum. É isso. E para quem tem curiosidade, assim, né, ficou curioso, aonde, né, ele vai ser disponível? Existe aí alguma rede de cinema que vai se prontificar a exibir o documentário, uma data? Na verdade, a gente ia fazer agora no final do mês de agosto, mas estamos em Uhum. cima. Então, a gente ia fazer no final de setembro, né? A gente já tem o tema, a gente já tem já, né, a equipe. Caso vocês queiram também se voluntariar para ajudar a gente também aí nesse curta, né? Podem também chamar a gente no Jornal a Bordo ou no Projeto Base. Então, ele vai ser agora, como te falei, no Morro do Socó. Vai ser feito lá algumas gravações, que é em uma das maiores favelas de Osasco. Vai ser feito no final de semana. E eles falam guerrilha, né? Vai ser tudo. O que é guerrilha? É tudo voluntário, gente. Todos são voluntários. É que eu tava falando, brincando com você. Imagina eu ter que fazer um pitch de vendas que eu falo, né? Que é, poxa, convencer aquele cara, no caso, aquela voluntária, de poder participar e fazer com que ela entre no meu mundo, né? E eu tenho que explicar para ela em questão de 1 ou 2 minutos, porque é comprovado cientificamente que você só tem alguns minutos para poder Da convencer. atenção ali da pessoa, né? Então, não é fácil, né? Mas eu acho que eles entenderam porque o mundo tá doente. O ser humano está doente. Só que existem graus, né? Uhum. Então, todo mundo é dependente emocional de alguém, né? O leve, moderado ou grave. Então, é isso que eu tô fazendo aqui, gente. A gente tem que trazer esse olhar, essa visibilidade. A gente tem que falar mais da saúde mental, né? Tem muita potência na favela. Muita, Rafael, muita potência na favela. E são pessoas mortas-vivas, né? Então, muito adolescente que corta pulso na escola, muitos adolescentes agressivos, e que podiam ser, são os futuros médicos, são os futuros podcasts da vida, né? Então, como que a gente consegue? A questão é qual é o seu legado, eu acredito muito nisso, sabe? Qual que é o seu legado? Né? O que que a gente está fazendo aqui? Né? Nesse caso, dá para ver que é um legado que fica de realidades que não terminam ali, né? Que ganham visibilidade. Você falou da questão do direito da mulher. A gente aqui já abordou esse tema várias vezes, né? Mas eu acho que é sempre necessário falar. Ainda mais por você ter falado que você procurou e viu que é um número restrito ali de pessoas especializadas nesse tema. E aí, aqui no seu currículo, eu li a questão da violência política contra a mulher também. E é Sim. algo que eu confesso assim, eu imagino que aconteça tanto na periferia como no bairro mais luxuoso possível. E eu queria que você falasse um pouquinho, porque é interessante. E de todos os programas aqui que a gente fez, eu não me recordo de ter ouvido falar sobre violência política. Violência política. Pois é. Eu estudando essa matéria, tem muitas vereadoras em São Paulo que eu vejo muito. Aconteceu isso algumas vezes, não foi muita, não. 1 ou 2 vezes, com vereadoras de serem, por exemplo, eu sou uma pré-candidata, estou ali falando e a pessoa ali, sabe, desdenha, dá risada, coitadinha, né? Então acontece muito isso lá, né, na Câmara Municipal lá de São Paulo, né? Você vê esses preconceitos aí, né? Aquela Hilton fala muito sobre isso. Então eu fico imaginando, poxa, imagina como mulher parda ou um homossexual, né, se candidatar e você ter essa violência, mas de todas as formas. E a gente fala, Rafael, quando você fala violência política, ela é uma das coisas, né? Porque existem as outras violências também, né? Eu, por exemplo, quando eu tô aqui, né, por exemplo, com vocês falando de todos esses projetos, né? A partir do momento que você não é reconhecida, que você não, poxa, vem cá, eu quero conhecer melhor seu projeto, as pessoas, o órgão público da cidade, não reconhecer isso, não ter um olhar, né? Isso acaba de ser também uma forma de violência, sabe? Porque você tá ali tentando trazer aquela pessoa ali para o trabalho, para as empresas, trazendo essa economia, empregabilidade, gerando renda, né? Fazendo um serviço de política pública que não é nosso, né? Porque se você vai no posto BS, você não consegue encontrar psicólogo aqui em Osasco, tá? Só para você ter uma ideia. Então, assim, será que isso também não é uma forma de violência? Ponto de interrogação, tá? Isso é uma reflexão. Quero que você faça. Então, a violência política, ela muitas vezes
Isso às vezes até no olhar, às vezes até a forma do jeito que você olha, às vezes você não fala. Então, a gente sente, né? Então, é muito difícil, é poucas mulheres negras que são pré-candidatas a ser vereadoras, e quando é uma luta absurda. Tô tentando visualizar a Câmara de Osasco aqui, por exemplo. É verdade, É uma, não, não tem negros na mulher mulher negra. negra, eu tô procurando assim de cabeça. A Amanda, a que era secretária da Igualdade Racial, Sim. ela era uma mulher, né, negra, absurda, fora do normal, mas assim, vereadora mesmo não tem. Você falando nesse tema e a gente está em ano eleitoral. Eu acho que mais. São temas que é igual Setembro Amarelo. Fala-se naquele mês, mas o correto seria que fosse relembrado todos os meses, né? Ganhasse destaque todos os meses. E aí, às vezes, eu acho que fica essa impressão de que ano eleitoral esses assuntos eles vêm à tona, passado o ano eleitoral eles ficam ali em stand-by. Qual a importância da gente aproveitar agora, né, tão pertinho assim das eleições, da gente pensar nisso que você está falando, da importância de eleger mulheres, mulheres negras ou pretas, se você preferir, e, e dar visibilidade constante para essas pautas, né? Não deixar que elas morram junto com o confirma ali na urna eletrônica em outubro. Verdade. Olha, eu sinto falta, não só em Osasco, mas eu sinto falta no modo geral, assim, sabe? Em São Paulo também. As pessoas fazem muita coisa assim de, criança, data da criança, lá o dia da criança em outubro, Páscoa e duas ou três comemorações, né? Natal. Então, a gente não tem só o Setembro Amarelo, que é do mês suicídio, né? Como você falou. Uhum. Né? Junho teve agora a violência do idoso, né? Aí teve também o LGBT, enfim. Todo mês existe uma cor, né? Agora Uhum. outubro, e aí Na é verdade, eles novembro, têm lilás, até, tem roxo, enfim. meses que tem até três, quatro cores, né? Sim, Várias campanhas. várias campanhas. Agora junho teve duas. Teve a campanha da violência contra o idoso e o do LGBT. A gente até no projeto base, a gente colocou as duas bandeiras. É, é muito triste isso acontecer, né? Uma coisa que eu te falo, Rafael, é a questão que o pessoal fala muito de sororidade, né? Essa palavra sororidade eu não gosto muito, não. Por quê, Rafael? Porque quando o pessoal fala que a mulher ajuda a outra mulher, é mentira, né? Isso não acontece, né? Então, eu acredito que eu acho que deveria também, é uma reflexão, que eu acho que as mulheres deveriam prestar assim, mais atenção do que será que eu estou fazendo aqui, o que, que eu estou fazendo, aonde esse projeto está me levando, né? Eu vi uma vereadora, nunca vi a vereadora esses dias na vida, e ela estava fazendo um curso de estética, porque ela é dermatologista. Aí, como ela está concorrendo à pré-candidatura, ela foi numa ONG dar um curso de estética de forma gratuita. Mas eu nunca tinha visto essa mulher, né? Então, a gente que é preto periférico, a gente não é bobo, mas não dá pra vocês comprarem a gente com uma cesta básica ou um auxílio gás. Na verdade, a favela não quer mais auxílio gás, ela não quer mais cesta básica. Eu vi uma postagem dessa, Rafael, achei interessante. Escrito assim: a favela não quer mais cesta básica. Ela quer muito mais do que isso, né? Então, essa questão de sororidade, que mulher ajuda mulher, que mulher dá mão para outra mulher, Uhum. isso não acontece. Porque se acontecesse, eu acho que eu nem estaria aqui. Eu acho que eu estaria em outro lugar, sabe? E as pessoas que, engraçado, as pessoas que vão lá e te dar a mão, falam, não, vamos lá, você vai conseguir, são as pessoas que você menos imagina, né? Então, mulheres que estão em um patamar, em outro nível, eu não vejo elas. E eu acho que nem ajudando esse mês de setembro também. É muito difícil até. A gente vai fazer um evento agora, em setembro, no condomínio Flamenguinho, na Piratininga, que vai ser um dia da beleza, de autoestima e transformação social, né? Então a gente vai pegar algumas mulheres, acho que são 150 mulheres nesse condomínio, e vou junto com a Ana Hickman, a gente vai fazer um dia de beleza, enfim. Mas isso eu faço frequente, né? Uhum. Mas eu sinto que as mulheres olham eu fazendo ali, né, as minhas ações e falam, oh meu Deus, né? Onde ela vai chegar com isso? Né? Mal elas sabem que você, quando você faz esse tipo de evento, você está tirando aquela mulher de uma depressão, aquela mulher estava ali uma semana sem tomar banho, e tem muitos homens também, né? E muitos homens que também estão numa dependência emocional, e o mundo não está preparado para essa conversa, tá, Rafael?
que homens apanham de mulheres narcisistas. O mundo não está preparado para essa conversa. Enfim, mas é muito difícil você encontrar pessoas que vão lá te dar a mão, que acreditam em você, vão lá, acreditam no seu potencial. Às vezes, quando o pessoal fala, Noeli, você tem um jornal? Como assim? Não, não é que eu tenho jornal. O jornal, o jornal aborda, são 35 pessoas que estão envolvidas nele. Ele roda, ele é uma engrenagem, que são pessoas ali dentro. Então eu falo, nossa, porque... Então às vezes eu falo, meu Deus, nossa, como eu consegui fazer isso acontecer assim, né? E às vezes eu falo, poxa vida. E às vezes você percebe que então quem me deu a mão são os próprios voluntários. Que fazem eu não cair, que fazem eu levantar, que fazem eu acordar. Né? Então são pessoas que precisam de você e aquilo ali vira... Ali todo mundo precisa de todo mundo, sabe? É muito interessante. Isso que você falou é muito interessante, né? Eu vou só pontuar um assunto específico antes de seguir. Você falou que a sociedade não está pronta para falar sobre homens que apanham de mulheres narcisistas. E infelizmente, eu já vi casos, né? Conheço da própria família também. E de fato, às vezes, o preconceito nem sempre ele vem com um afastamento, mas às vezes ele vem como forma de zombaria, de brincadeira, e a gente deixa passar esses assuntos justamente por ele vir assim, numa rodinha ali olha só, tá apanhando da mulher, não sei o quê, a mulher não deixa sair de casa. Então, assim, é uma daquelas questões que também se ouve falar pouco, concordo com você de que a sociedade ainda não está pronta. Acho que por diversos aspectos, seja do próprio homem, seja da mulher, mas eu queria pontuar porque eu acho que é necessário. Porque, querendo ou não, isso também leva. Isso também não é evidente, né? Problemas de saúde mental, suicídio, homicídio em casos mais graves. E não sei se você concorda comigo, mas preciso, né? Preciso trazer à tona. O maior índice de suicídios não é a mulher, é o homem. Uhum. Porque o homem ele tem aquela coisa de, não, eu tenho que cuidar dela. Eu sou o cuidador da casa. Não, ela tá assim, tão nervosa, estressada do trabalho, né? Então ele tem essa questão, né, de, não, deixa que eu carrego, deixa que, enfim. Mas aí a gente é um bate-papo para um outro momento, Nossa, né? é longo e O pessoal vasto. já me falou, você não é feminista, você tá com dozinha deles. Não sei o quê. Enfim, gente, eu sou uma estudante de psicologia, né? Então, que bom, porque às vezes você é até formado, às vezes eu posso até perder o CRP, né? Por isso, assim. Você vê que ruim isso. A gente tem que ter. A gente tem que ter. A gente tem medo de falar as coisas. A gente chegou no momento que você não pode mais falar o que você pensa. Você tem que respirar fundo para falar, né? Então, muitas pessoas até me pontuou e de chegar a falar, Noeli, você tem que mudar esse jeito de ser, o seu tom de voz, o seu jeito de falar, o seu jeito de se vestir. É por isso que isso não acontece na sua vida, aquilo, outro. Como que você, a pergunta que eu faço aqui para você e para todo mundo que tá assistindo a gente. Como que você consegue, não tô falando tô falando de uma pessoa normal que mora na periferia, né? Como que você consegue pegar aquela mulher e mudar todo o conceito dela de se vestir, de falar, de pensar, de agir, né? Sendo que aquela pessoa, gente, as pessoas, na verdade, elas fingem uma coisa que não são, né? As pessoas elas têm uma máscara, né? Eu vejo muito o Cortella, né? O Karnal falando muito no Instagram. As pessoas, aquilo que você tá vendo no Instagram é uma coisa que não existe, né? A gente pensa que mas não é, né? E às vezes você tem que ficar ali se portando como tal, né? E tudo mais. Você vê, eu fui procurar, eu tava querendo fazer palestras de uma lei que foi aprovada do Não é Não, do Daniel Alves, e eu tava procurando uma mulher especialista em direito da mulher, né? E 3 advogadas, né, tinham mais de 50, 100 mil seguidores, eram especialistas em direito da mulher. Falei, poxa, se eu for chamar elas, elas vão me cobrar o olho da cara, né? Pois eu estou me especializando em direito da mulher, né? E por que as pessoas não chamam eu para fazer as palestras, esses cursos, essas mentorias, sabe? E não tem diferença entre eu e aquela advogada, né? As pessoas, elas olham muito o título. Tudo bem, eu tenho várias formações, mas... entende aonde vem o preconceito, aonde vem essa questão da sororidade, aonde vem... As pessoas, por exemplo, da cidade, aqui, não só de Osasco, como de São Paulo, né, a Secretaria da Mulher, a Secretaria da Saúde Mental, eles deveriam ser meus parceiros
de estrada, vamos dizer assim, né? Então é tudo uma questão de o que está acontecendo, né, com o ser humano, assim. E essa questão de, poxa, o que eu estou fazendo aqui, né? De novo que eu volto a falar, né? Qual que é o seu legado, o que a gente está fazendo aqui, porque eu poderia muito bem estar fazendo a minha iniciação científica, tá na lavanderia, que é da minha família, quando eu não comentei, que a gente tem uma lavanderia aqui no quilômetro 18, lavanderia Bela Fonte, há mais de 25 anos a gente tem essa lavanderia, né? Aí as pessoas já te olham com aquele olhar. Tem uma lavanderia, tem uma empresa. Mas quem falou que o projeto base não é uma empresa? Quem falou que o jornal Borda também não é uma empresa? Né? Então, você já te olha com outro olhar, né? Ela tem um comércio. Né? Então... ela não trabalha, né? Ela fundou, então ela só fica na casa ali, dela, mandando os voluntários dela lá. Quem dera! Você passou por esse assunto, assim, nós passamos algumas vezes por ele, essa questão da dificuldade de dialogar com alguns órgãos de Osasco. Não é a primeira vez que a gente ouve isso aqui no GritaCast, e eu já ouvi de outras pessoas também, porque eu congrego numa igreja, então eu tenho ali alguns contatos de outras pessoas que fazem trabalho social, e já ouvi isso algumas vezes. O que você acha que precisa mudar aqui no município de Osasco, tanto da parte da gestão quanto da gente, população, para que de fato haja um diálogo entre as pessoas que estão já trabalhando, já com trabalho em andamento, com o governo, para de fato, a gente sabe, né, impulsionar esses trabalhos. O governo não dá conta de tudo sozinho, a gente sabe disso, é por isso que você está aqui, é por isso que você falou que existem mais de 88 ONGs ativas aqui em Osasco. Então, como que você pontua essa relação atualmente e como mudar, né? Porque não parte só de quem está à frente de um trabalho. Eu acho que a gente, como população, como moradores de Osasco aqui, e isso deveria valer para cada um no seu próprio município, mudar essa situação. Olha que isso é muito importante que você disse, né? Eu vi esses dias não sei se foi a Secretaria da Mulher ou a Prefeitura mesmo de Osasco, ano passado, Setembro Amarelo. Vamos falar um exemplo do Setembro Amarelo, mês suicídio, mês da saúde mental. Eles trouxeram uma pessoa para palestrar aqui, uma psicóloga formada para palestrar, e me enviaram esse convite. Eu fiquei pensativa, né? Eu vi lá a pessoa formada na PUC, psicóloga, tal, né? E aí eu fiquei me perguntando, né? Por que eles não chamaram o projeto base e chamaram um dos psicólogos que atendem para essa palestra? Ponto de interrogação, né? Secretaria da Mulher. A Secretaria da Mulher, ela está muito latente, né? Preocupada com a violência doméstica, preocupada, né? Com a mulher, né? A violência doméstica, elas são vários fatores. Ela não é só uma agressão. Ela vem de abuso psicológico, ela vem patrimonial, né? Então, a Secretaria da Mulher, eles fazem muito também essa questão de conscientização e faz essas palestras e cursos. Por que eles não acionam esse projeto que trabalha com saúde mental na cidade? Sabe? Então, que nem agora, a gente está com essa vertente, com essa frente, por exemplo, de que as empresas que precisam de ter esse selo, que é o curso de capacitação da saúde mental nas empresas. Por que isso não é divulgado numa associação comercial de Osasco? Por que a gente não é divulgado através de um deputado lá, o estadual Jorge Pessoa, enfim, né? Então, por que eles não sabem dessas ONGs? Qual é o trabalho das ONGs que eles não fazem? Por que eles não têm esse diálogo com as ONGs daqui, as ONGs locais? Né? Eu ouvi de uma pessoa da Câmara, e ele disse assim, olha, Noellen, eu não preciso te ajudar, porque você já tem fomento, você já tem licitação, você já tem edital para isso, né? Você que é uma ONG, você vai lá e peça para alguém escrever seu projeto cultural e você tem lá seus 1 milhão, 2 milhões. Não é isso que eu quero. Eu quero que você fale do jornal, né? Por que os jornais locais de Osasco não falam do jornal à borda? Né? Então, aí vem uma empresa, por exemplo, vem um 99 da vida e fala, poxa, eu quero você, ONG local, me ajude a dar empregabilidade para pardos e negros de 15 a 18 anos, porque eu quero jovem aprendiz na empresa. Aí, você entende? Então,
esse tipo de, né, vamos ver o que vai acontecer agora em setembro. A gente está de olho, o projeto base está de olho, o que vai acontecer. E tem pessoas potentes, né, dentro do projeto base. Todo mês a gente tem, por exemplo, uma mentoria com uma doutorada da USP, a doutora Cristiane, ela é especializada em dor. Então, mestrado, doutorado na USP está no projeto base. Né? A gente tem muitas pessoas competentes de USP, Unesp, Unicamp, e a ideia, na verdade, do projeto é esse, é trazer o asfalto para a favela. Então, aquela pessoa que acha que, poxa, meu sonho é entrar numa FGV, numa PUC, SPM, isso não vai acontecer. Não, isso vai acontecer. Isso acontece, isso é real, né? Aquela menina que tem um sonho de fazer um intercâmbio, não, isso é real, né? Então, a gente está formalizando parcerias com a ESEC da USP para isso. Eles vão trazer o intercambista de fora, a gente vai poder levar um dos nossos para fora. Então, poxa, um projeto com essa potência, por que os órgãos públicos não têm esse... E não pega essa pessoa para ser um... E isso, Rafael, na verdade, essa engrenagem, né? Por exemplo, às vezes tem algum marketing do meu projeto que pode ajudar o GritaCast, por exemplo. Né? A gente tem os freelancers também, né? A gente tem uma ideia também de abrir uma aba no site, não só do jornal como do projeto base, de apadrinho voluntário. Né? Eu tenho um amigo meu que é o Daniel, ele vai fazer um jornal agora em Ferraz de Vasconcelos, Notícias News. Ele veio me pedir para mim um assessor de imprensa. Automaticamente eu vou disponibilizar um assessor de imprensa do nosso jornal. Ele não é menos incapaz do que aquele. Por quê? Porque os nossos assessores de imprensa também são formados em jornalismo, entende? Então é meio desconexo. Isso tá meio estranho, assim, pra gente, né? Vamos colocar essa palavra. E é algo que se estende, né? Porque você mesmo falou que você tem pessoas capacitadas trabalhando com você, ao mesmo tempo que vocês descobrem também nas periferias pessoas tão capacitadas ou com potencial para tal. Para tal. Né? Perfeito. Então... No documentário a gente tem o nosso videomaker e o fotógrafo é da periferia, né? Então, tem muita questão de cultura, tem muita arte, tem muito artista plástico, tem muita essa questão artística, assim, né? Nas periferias, não só em Osasco, né? Tem muita coisa boa. Né? Dá pra gente sugar bastante limão dessa limonada. Mais ou menos isso, né? Fazer um suco dessa limonada. Fazer uma limonada com esses limões. Isso, exato. É isso mesmo. Temos muitos limões para fazer muita limonada de qualidade. Exato, perfeito. Isso mesmo. Eu quero dar uma boa tarde para o Celso Norberto, que deu uma boa noite para a gente, e para o Ubi Lacerda, que comentou assim: as grandes empresas de Osasco tendem a buscar as OSCs de São Paulo também. Acredite se quiser, Noellen, já vai fazer 1 hora que nós estamos no ar. Pois é, você vê, passa rápido. Né? Eu vou pedir para o Richard soltar a vinhetinha das considerações finais, e aí é aquilo que a gente conversou, você vai ficar à vontade para deixar a sua mensagem. Então pode soltar, Richard, a vinheta, por favor. Considerações finais. Bom, as minhas considerações finais é uma frase do Dário, do meu pai, antes de falecer, um filósofo, um homem culto, que ele falava assim: pensar é estar doente dos olhos. E quando eu fui entender pensar é estar doente dos olhos, ele falava: para quê? Por quê essa correria? Para que correr? A gente corre, corre, corre e não chega a lugar nenhum, né? Então, eu queria deixar isso para vocês, porque a nossa mente é cheia de abelhinhas, né? Então, às vezes a gente tem que se conectar, respirar um pouco, perceber o que a gente está fazendo, se aquilo realmente é necessário e não pensar tanto, né? Deixar fluir. É isso. Maravilha. Eu deixo meu agradecimento à Noellen pela conversa. Obrigada. Muito boa, assuntos que a gente precisa relembrar, descobrir e compartilhar com todo mundo. Acho Rafael, fundamental. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Daniel. Obrigada a todo mundo que assistiu ou que vai assistir. E não esqueçam de chamar a gente via direct no Jornal Aborda, Projeto Base, tá? Quiserem tirar aí dúvidas, ser voluntário também, estar com a gente aí nessa jornada.
Agradeço a todo mundo que trabalha cá no Ellen. Os 90 voluntários, verdade. Porque uma coisa que a gente ouve bastante aqui é que ninguém faz nada sozinho. Ninguém E isso faz que é uma nada. verdade. Ninguém faz nada sozinho. E se você tá aqui agora é porque você tem Graças a muita eles, gente te muita ajudando. gente. Amo todos eles. Na verdade, eu que sou escrava deles, né? Eu sou voluntária deles, tá? Eu não sou- às vezes eu brinco, eu não sou fundadora nem CEO de nada. Eu sou voluntária também. E é isso. Obrigada, gente. E por ninguém fazer nada sozinho, eu agradeço você que esteve conosco mais uma vez, mais uma edição, mais uma semana. Na próxima semana, as pautas sociais vão continuar, que a gente vai receber a Regina Souza, ela é assistente social aqui de Osasco. Se eu não me engano, também atua na área da saúde. Então, esses temas ainda vão continuar aqui. Então, muito obrigado, uma boa noite. Agradeço ao Richard, ao Breno, ao Júnior, que está aqui também, fazendo com que o programa aconteça, atendendo as demais demandas da empresa. Ao Daniel e ao Wellington, que também estão numa correria doida. Aqui o trabalho não para e ainda nesses períodos de eleições, assim, o nosso trabalho aqui ainda ganha um acréscimo. Mas agradeço a todos e a gente se vê na próxima semana, quarta-feira, às 17h30, para mais um GritaCast. Tchau, tchau e muito obrigado.